Olá pessoal, como eu tinha falado para vocês, eu vim fazer aqui a medição na UFAL, né? Esse aqui é o CETEC, tá? Esse aqui é aquele quadro que ficou lá vizinho à minha sala, né? E aqui é o barramento principal, né, desse prédio, né? Você pode ver que aqui tá as placas metálicas, os barramentos. À esquerda e à direita os disjuntores trifásicos e ao centro o disjuntor trifásico geral. Então, como é que o analisador de energia ele faz a aferição e o tratamento de dados, né? Primeiro, ele só faz basicamente leitura de duas variáveis, né? A tensão elétrica e a corrente elétrica. Ou seja, você vai observar que aqui eu tenho, né, essas garras de jacarés em preto são as pontas de prova para aferir a tensão elétrica. Então, elas estão conectadas nas partes vivas, né, dos conectores metálicos do ramal de entrada da rede elétrica daqui, onde aqui a parte inferior é a entrada da rede e aqui no superior, no caso, seria a saída da rede. Tem os condutores que vêm da rede elétrica. Então, temos três condutores conectados às fases A, B e C, com a ponta de prova aqui no neutro, em azul, nesse barramento de neutro, e aqui a ponta de prova no barramento de terra, para aferir os potenciais elétricos. E em volta, né, esses círculos laranjas são os alicates, chamados alicates de amperímetro, né, que envolvem individualmente os condutores, no sentido da linha para carga, chamo linha a rede, e carga, que são as cargas do prédio, para aferição dessas três correntes nas três fases, A, B e C, bem como também tem o ciclo movendo ali o condutor do neutro, tá? O analisador de energia, na verdade, é esse equipamento que está aqui, certo? Então ele é que vai fazer basicamente essas aferições. Então aqui, ao ligar o equipamento, basicamente, né, eu escolho qual é a variável que eu quero observar. Nesse caso aqui eu estou indicando que eu quero ver a relação entre corrente e tensão nas fases. Você observar que ele vai aqui informar, basicamente, ó, em as conexões, ou seja, nas fases A, B e C neutro, quais são as tensões de linha. Vocês observam que entre as fases A, B e C são aproximadamente 220 volts, né? Um pequeno desequilíbrio, né, que pode ser justificado basicamente, né, não só pela imprecisão dos instrumentos, como também a imprecisão da rede e das conexões que são fornecidas ao FAL, mas está dentro do limite, assim como as tensões de linha, né? Que ele observa que ele coloca lá estrela, né, na parte superior, e triângulo na parte inferior, que a tensão de linha é o que é aprovável, né, aproximado, que seria categoricamente, né, próximo de 380 em cada uma das linhas. Ou seja, ele coloca as linhas aqui na ordem, AB, BC e CA. E observa que ele tem uma pequena tensão, né, lá no potencial do neutro, né, que essa tensão aqui teria próxima de zero, o que é esperado, né, para não ter basicamente corrente de deslocamento de neutro. E as correntes aqui nas fases A, B e C, observa que são muito baixas, porque, obviamente, como o prédio está praticamente, né, sem funcionamento, né, então pouquíssimas cargas aqui estão acionadas dentro desse prédio, né. Então tem umas correntes aqui, obviamente, distintas, porque vai depender categoricamente, né, dos equipamentos que estão conectados a cada um, né, dessas fases A, B e C. E aqui a frequência da rede, que é próxima de 60 Hz. Aqui eu consigo ver a tensão do neutro também, né, a corrente do neutro ali. Há uma corrente do neutro ali de 5,2 amperes, indicando que é uma corrente de deslocamento de neutro, né? E aí eu posso escolher categoricamente quais outras variáveis para serem aferidas. Então aqui eu vou basicamente escolher essas novas variáveis. Vou escolher aqui basicamente o que eu falei para vocês, que era a questão de potência e energia. E aí ele vai também me dar a informação das potências em cada uma das fases, né? Você observe que na primeira do barramento, né, ele dá categoricamente o que chama de potência ativa aqui, ó, em quilowatts, né, em cada uma das fases. Aqui a potência aparente, né, em cada uma das fases, e a potência reativa categórica em cada uma das fases, né. Não está praticamente zero, porque provavelmente a carga pode ser puramente resistiva, por isso que dá essa potência próxima de zero aí. E ele também informa o fator de potência em cada uma das fases, as fases A, B e C. Observe que as fases B e C estão com um bom fator de potência, mas a fase A, aqui ela varia muito, né? Talvez agora esse fator de potência deve ter dado elevada, pelo fato de ter acionado uma carga provavelmente resistiva, né? Ou ter desconectado essa carga reativa que está fazendo o fator de potência ficar um pouco baixo. E aqui na última coluna ele informa qual é basicamente o valor total dessas potências, né? Se você fizer uma análise matemática categórica, né, daquele triângulo de potências que eu falo muito nas aulas síncronas, que a relação tem que ser obtida categoricamente pelo teorema de Pitágoras, né?
que é a potência aparente, e ao quadrado tem que ser a soma do quadrado das potências ativa, né, e reativa. Então ele forma aqui tanto a potência ativa como reativa como fator de potência, como também ele vai formar a potência de harmônicos, que a aqui, ó, ainda aqui embaixo, categoria, vou falar categoricamente dos harmônicos, né, que é algo que categoricamente a gente vai observar para aqueles que pegarem ou categoricamente forem fazer a disciplina de eficiência energética, mas quando eu falo do harmônico, basicamente são aparelhos eletroeletrônicos, né, que por ter características de radiofrequência, eles vão emitir harmônicos na rede, que eu posso observar, o próprio instrumento ele me dá como eu categorizo, né, e como eu observo esses harmônicos na rede. Então, eu observo categoricamente quando eu tenho harmônicos na rede, quando ele me informa basicamente essas barras aqui em azul. O que seriam harmônicos, na verdade? E aqui as cores para identificar se é harmônicos em cada uma das fases. Seria, na verdade, amplitudes de tensão ou corrente que aparecem, né, em harmônicos da frequência fundamental, ou seja, em relação a 60 Hz. Observe que na fundamental, obviamente, não há harmônicos, né, porque eles vão ter, obviamente, a dimensão em 100%. E ele vai informar basicamente em termos de tensão, aqui, basicamente de tensão, se há harmônicos e em qual frequência. Observe que aqui eu tenho duas componentes de harmônica aqui, ó. Na quinta harmônica, ou seja, se a frequência fundamental é de 60 Hz, a quinta harmônica seria, na verdade, 300 Hz. E aqui, na sétima harmônica, né, que seria, na verdade, em 420 Hz, ou seja, duas harmônicas ímpares. Ele informa aqui categoricamente, né, qual é esse valor percentual. Se eu quiser saber, basicamente, eu só o concursor, que eu vou identificar categoricamente qual é essa componente harmônica, que eu vou deslocar apenas o cursor para esse ponto, para vocês observarem que aqui, ó, ele está me dando basicamente, ó, aqui em cima, que é uma harmônica, é a quinta harmônica, ela tem uma amplitude de tensão de 5,9 volts, né? E ela equivale à distorção de 2,7% da rede. E como foi para vocês, seria 300 Hz, que seria 60 vezes 5. Então, com a energia, eu consigo fazer uma análise criteriosa da qualidade da energia elétrica da rede, observando basicamente duas características que pioram a qualidade da energia, que são a inserção de harmônicos, que é algo que vai ser tratado com mais detalhes na disciplina de eficiência energética, e agora o fator de potência, que a gente vê nessa disciplina, que pode ser solucionado de forma mais categoricamente mais simples através da inserção do banco de capacitores. Então, é um aparelho que ele faz a medição de várias grandezas elétricas e de tudo que você pode relacionar categoricamente em relação a essa junção, né, de variáveis. Tem aqui outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é chamado de diagrama fasorial, que eu posso observar ele quando tiver relação de potência e energia. Deixa eu dar uma olhada se eu consigo fazer essa junção. Não, aqui não. Eu vou só aqui voltar. E aqui, para quando eu vou analisar a tensão em corrente, eu vou basicamente ver essa característica aqui. Quando eu tenho aqui a associação desse diagrama fasorial, acredito que eu posso dar uma olhada aqui, ó. Ele vai mostrar basicamente aqui as tensões da rede, né? Elas defasadas em 120 graus. Aqui em cima as tensões de suas componentes de fase, né? Próximas de 220 volts e a tensão do neutro. E aqui embaixo essa tensão bem baixinha, né? Que aqui é esperado. E também posso verificar aqui no cursor, ó, basicamente aquele diagrama fasorial que a gente vê em sala de aula. Lembra? Aqui que eu utilizo o diagrama fasorial, categoricamente aqui, ele está identificando, né, pelas cores, né, em preto, vermelho e cinza, né, as fases A, B e C, como foi para vocês, ó, aquelas frequências. Então ele está usando a sequência CBA, ele indica aqui categoricamente, né, como é que eu vou saber que é CBA? Porque ele indica, e você lembra que basicamente para saber a sequência, basta, né, verificar como esse polígono está girando em sentido anti-horário, né? Então ele vê em sentido anti-horário, basicamente as sequências A, basicamente CB, por isso que é a CB ou CBA, que dá no mesmo, com as suas componentes aqui, que ele informa de tensão de fase, as fases dos fasores, né, A, B e C, usando como sequência o polígono. Então, ele vai dizer para também qual é a sequência de fase, né, indicando que de fato eu tenho uma alimentação trifásica que é essa rede. Se não tivesse, eu não teria essas componentes de tensão nesse formato que está aqui. E você observar também que tem uma setinha aqui com um vetor, indicando categoricamente que esse vetor aqui é o vetor da corrente elétrica. E aqui ela estaria aqui, ó, em fase com a tensão VB, indicando que se essa corrente elétrica estivesse em fase com a tensão VA, ela estaria em fase com a tensão da rede convencional. Como ela não está em fase com a tensão da componente fundamental, então não pode dizer que o sistema ele tem uma falta de potência unitária. Aqui a gente pode ver também
a questão das correntes aqui, como foi para vocês, ó. Aqui ele vai informar qual é a sequência de fase e o valor, né, das correntes elétricas por fase. Vocês podem ver que são bem baixas, pelo fato de que eu tenho nesse instante, né, um consumo de energia baixo nesse prédio, né, por causa que não estamos em aula. E aqui ele vai mostrar tanto o valor da corrente de fase, como também a fase dos fasores. Então, para você fazer uma análise criteriosa de energia, um instrumento, né, que seria o ideal, um instrumento como esse, que é o analisador de energia, que ele é basicamente constituído, né, pelos bornes para conexão dos terminais para aferição de corrente elétrica e de tensão elétrica, que são colocados basicamente em um barramento. Então, para fazer uma aferição em uma carga específica, quando eu falo carga específica, essa análise é feita via barramento. Eu não consigo fazer uma análise individualmente de uma carga conectada a uma tomada simples, então eu preciso de um barramento, ou se for uma medição monofásica, né, eu usaria apenas basicamente, né, duas garras para medir tensão de fase neutra, né, e 2 amperímetros para fazer a aferição de corrente. Mas aqui no sistema trifásico eu posso observar todas as grandezas, como eu falei para vocês, a partir dessa aferição básica. Então eu consigo observar basicamente as grandezas elétricas básicas, todas em corrente elétrica alternada, né, que são basicamente, né, o que a gente faz e analisa, né, em relação ao nosso sistema, né, de corrente elétrica alternada, tanto monofásico, né, como trifásico, né. Então é a partir desses parâmetros, né, é que a gente faz categoricamente essa aferição dessas grandezas. Novamente aqui, você vê que nesse instante aqui, ó, o fator de potência está muito bom nas fases B e C, e na fase A tem um pequeno desequilíbrio, porque obviamente, né, a ideia é que quando você construa um sistema elétrico, né, é que tem que distribuir as cargas de forma uniforme, né, o mais possível em relação às fases. Isso às vezes na prática não tem como, obviamente até pela natureza do sistema fazer isso, né. Então vou ter um pequeno desequilíbrio. Então, teoricamente aqui, eu só precisaria fazer uma correção em uma fase. Então, teoricamente, supondo se, né, aqui o sistema pagasse muito o fator de potência em relação à fase A, eu colocaria um exemplo, um banco monofásico para levar esse fator de potência aí para 0,89 basicamente. Mas isso eu lembro que o valor é instantâneo, né? Então eu preciso fazer uma análise durante um dia ou num período para verificar quais são os instantes, né, ou qual o período de tempo, né, em que esse fator de potência realmente fica abaixo de 0,92 dentro, né, desse elemento, tá? Então é basicamente esse vídeo que vocês vão observar. Eu vou colocar para vocês, alunos de eletrotécnica, lá na rede. Qualquer pergunta ou dúvida que vocês possam ter, categoricamente vocês podem me perguntar, que eu estou à disposição para tirar a dúvida de vocês. Só para lembrar, tá, que quaisquer dúvidas eu estou à disposição, e esse é um instrumento que basicamente a gente faz essa análise de energia, tá joia? Muito obrigado a todos e até a próxima.